Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Esse é o segundo vídeo aqui de hoje, tá? Dia 15 de janeiro. E eu tô trazendo para vocês, no primeiro vídeo de hoje, eu completei a reflexão sobre o Guy Debord e o Big Brother, né? E agora nesse segundo vídeo eu vou falar sobre o Celtinha do Boulos, tá? Que ontem foi visitar, ontem ou anteontem, né? Ele foi visitar, eu acho que foi ontem isso que aconteceu. Ele foi visitar a Marta Suplicy, porque eles estão lá fechando uma aliança, né, para disputar a prefeitura de São Paulo. Ela como vice, está sendo aí convidada para ser a vice dele, né? E enfim, e aí a notícia que rolou foi dessa reunião entre os dois, mas muita gente chamou atenção para o Celta, né, lá do Boulos, que já é uma espécie de, enfim, marca registrada dele, e isso gerou uma série de comentários e discussões na internet sobre essa coisa do carro mais popular, enfim, né, várias pessoas ponderando ali uma série de coisas que eu vou comentar no vídeo de hoje com vocês aqui, para a gente fazer uma reflexão em cima disso aí, também conectando com a questão do comunista de iPhone, né, que é uma questão que já não é nova, mas que é importante aí, porque parece que a esquerda tem que ir aos pouquinhos desenhando melhor essa questão, porque ela serve também de arma de deboche e ao mesmo tempo até mesmo de arma na mão dos perversinhos de direita que adoram ficar vomitando lixo ali na vida dos outros, tá? Inclusive eu sigo aturando esses animais aqui, poluindo a minha vida com todo tipo de baixo nível, crime, uma gente asquerosa e que não me deixa em paz, continuo vomitando ódio aqui porque não me esquecem, né? Provavelmente eu sou mais difícil para eles de esquecerem do que eles para mim, porque se pararem de me perturbar, em 2 dias eu não sei nem mais quem é, de tal nível tal baixo nível dessa gente. Mas enfim, antes eu já deixo mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas aqui, tá? Do outro lado de cá, que continua aqui sem vender nada por culpa desses bandidos que seguem cometendo crime contra mim todo dia aqui, vomitando lixo na minha vida, que é só isso que eles sabem fazer, tá? Então vamos lá, né, pessoal? Eu intitulei o vídeo hoje, esse segundo vídeo de hoje, né, de o Celtinha do Boulos, o comunista de iPhone, o pobre de direita e o voto de pobreza da esquerda, né, que é um pouco essa ideia aí. Então a gente vai falar um pouquinho do Celta do Boulos, né, do comunista de iPhone, vamos retomar essa questão aqui também, falar um pouquinho do pobre de direita. Já falei aqui, inclusive citando, fiz vídeo sobre isso já no ano passado, né, no ano retrasado, e retomei essa questão a partir de uma fala do Pondé, que, enfim, né, do meu ponto de vista, viajou ali, justificando que o pobre é de direita porque tem que trabalhar, como se isso, né, como se o trabalho fosse fosse um símbolo da direita, né, enfim. E vamos falar também da questão do voto de pobreza da esquerda, porque isso é um pouco a ideia que se tem, e é uma ideia que na verdade é uma ideia plantada pela direita e que muitas vezes a esquerda veste isso sem nem perceber. É um pouco o caso, talvez aí, né, se não da escolha direta do Boulos em relação ao Celta, mas a forma como isso é vendido para as pessoas, tá? E como é debochado também, né, pelas pessoas aí de direita no debate público, tá? E aí, para me ajudar a refletir sobre isso aqui nesse vídeo, eu vou usar uma fala do Omar de Ideias, que é uma página do Twitter, uma fala do Pepe Mujica e um outro vídeo do Pondé, no qual ele comenta o comunista de iPhone. É um negócio assim inacreditável a quantidade de besteiras que ele fala, sabe? E eu vou tentar comentar isso um pouquinho com vocês aqui também. Utilizando, hoje eu vou fazer uma coisa diferente aqui, eu vou utilizar livros que eu ainda não li, mas que têm títulos interessantes aqui que podem ajudar a refletir essa questão, tá? E eu obviamente conheço os livros, né, enfim, o desenho ali, o roteiro do livro, não li ainda, mas tenho, né, sei quais são as ideias que estão em jogo, mas eu vou usar os títulos, tá, para poder ajudar na reflexão aqui. Então vamos começar, pessoal. Enfim, a questão do Boulos eu já falei, né, ele foi lá encontrar a Marta Suplicy e para fechar uma aliança para ela ser vice na chapa dele e ele ser o candidato da esquerda lá em São Paulo, tá, com apoio do PT, com apoio do Lula e tudo mais. O PDT parece que também já
divulgou apoio ao Boulos, tá? Então a gente vai acompanhando isso aí. E aí ele foi com o Celta e tal, isso gerou uma série de discussões, debates a respeito. E o Omar, do Twitter, né, ele publicou o seguinte aqui, ele disse: tem políticos de esquerda que vivem uma verdadeira encruzilhada, né? E aí a linguagem dele é bem popular, tá? Então eu vou reproduzir o que ele está escrevendo aqui. Ele fala numa linguagem mais popular. Então ele diz: tem políticos de esquerda que vivem uma verdadeira encruzilhada, né? Fico olhando Boulos no Celtinha dele e vagabundo dizendo, abre aspas, ah lá, fazendo cosplay de pobre, o povo gosta de carro bom. Cosplay, né? Seria essa coisa de ficar pagando, né? De pobre, fazendo papel de pobre quando não é pobre, né? E aí ao passo que se ele mete um carrão, vagabundo vai falar, ah lá, o esquerdista no carrão enquanto o povo anda de ônibus. Essa é um pouco a encruzilhada que ele está ponderando aqui, que tem uma grande razão de escrever isso aqui. Por quê? Porque quando o Boulos, ele provavelmente usa o Celta e até, enfim, ele divulga isso com uma certa, né, enfim, frequência. Por quê? Porque um dos objetivos da esquerda é não ostentar, é não ficar, enfim, né, no carrão, porque a esquerda, em tese, defende o pobre, defende o miserável, defende as pessoas que estão dependendo ali de Bolsa Família, estão dependendo de uma série de coisas, e aí ficaria um pouco, talvez, ali anacrônico fazer isso. A questão é que, diferentemente do que acha o Pondé, né, o que torna muitas vezes o pobre de direita não é exatamente o fato dele estar trabalhando, né? Para além da alienação que existe no processo, ou seja, ele não conhecer ali as estruturas mais amplas de poder, não entender muito bem como é que funciona essa coisa do governo, e que o próprio Pondé também não conhece nada, porque fez uns comentários sobre o Estado aqui que são assim absurdos. Mas enfim, o fato desses pobres muitas vezes não entenderem essas diferenças acaba fazendo com que ele vote, não só com que ele vote no cara de direita, mas também com que ele se identifique com o sujeito de direita, lá o político de direita, que está lá de carrão, né, de avião, de mansão e etc e tal. Então existe uma coisa aí meio até perversa e meio que, né, até... não dá nem para dizer que é masoquista, porque ele não sabe, ele não tem muita noção do que ele está desenhando ali, né? Porque quando o sujeito é pobre e vota num cara como Bolsonaro, que depois vai tirar direitos dele, e ele disse isso na campanha. Ele não mentiu na campanha sobre isso, né? E depois mudou, não. Ele disse lá, ó, o trabalhador vai ter que escolher menos direito e mais emprego, ou menos emprego e mais direito, né? E ele fez isso, quer dizer, empobreceu a população. Então, quer dizer, o pobre, para acreditar numa mentira, numa nojeira dessa, uma estupidez covarde dessa, ele tem que estar meio que alienado do processo ali, de uma percepção mais ampla do que acontece, tá? E aí, na medida em que ele está alienado, ele acaba, né, como ele não está percebendo essas diferenças importantes, que são aquelas do contexto que realmente interessa no nível do político, que realmente pouco importa se o carro do cara é um Celta ou é uma Ferrari, o que interessa é o projeto que ele tem para poder melhorar a vida do povo, melhorar a vida das pessoas, né? E para fazer o Estado funcionar em esferas nas quais ele deve funcionar bem, né? E se o pobre não está percebendo isso, ele acaba se identificando, obviamente, com aquilo que é mais caro, que é mais bonito do ponto de vista aí, né, dos lugares comuns e tudo mais. E aí acaba votando no cara que tem o carrão, no cara que tem ali, né? Enfim, ele acaba se identificando com a direita. Por quê? Porque a direita usa esses símbolos sem nenhum pudor, né? Porque ela já rotulou, né? Ela já rotulou essa pecha na esquerda, inclusive a partir da ideia do tal comunista de iPhone. Vocês lembrem aí do vídeo que eu fiz aqui falando do Flávio Dino, quer dizer, o cara forçando uma barra ali, e daqui a pouco a mulher vira e fala, mas você é comunista, mas não é comunista de iPhone não, né? Como quem diz, tu não é mentiroso, né? Você paga de comunista, mas fica usando coisa cara, né? E aí, chega no vídeo do Pondé, né? Porque o vídeo do Pondé, esse que eu vou deixar o link para vocês aí, quando ele comenta o comunista de iPhone, ele vomita ali todos esses preconceitos ingênuos e ao mesmo tempo perversos sobre a esquerda e sobre o comunista de iPhone, que ele não tem nitidamente a menor noção de onde veio, porque ele começa a comentar
já a partir de uma perspectiva quase que cega, né, como se isso fosse uma posição da esquerda, falando que ele cita, quer ver, vamos lá, né, ele diz: acho que é uma figura sociológica bem interessante. E aí ele cita alguns, esse vídeo é de 5 anos, né, tem mais ou menos uns 5 anos aí que está no YouTube. Ele cita alguns movimentos que rolaram lá na França, em Londres, de uma galerinha de esquerda, ou supostamente de esquerda, que foi para a rua quebrar as lojas e roubar peças de marcas caras, né, para poder fazer uma espécie de, enfim, né, uma movimentação ali meio de rebeldia e tal contra contra o sistema, contra as marcas mais caras. E aí ele diz aqui, o Pondé, um texto: no Brasil defendia os caras porque a sociedade jogava na cara deles que eles não tinham a coisa, né? Quer dizer, como se... quer dizer, esse texto que ele cita é alguém ali que está dizendo, né, isso aí se justifica, porque como a sociedade fica jogando na cara do garoto lá que ele não tem, né, um tênis caro de R$1.000, ou uma camisa né, de R$500, ele pode ir lá e roubar porque tá justo isso, né? Quem defendeu isso, quem escreveu, o Pondé, e quem escreveu isso não tem a menor noção das diferenças, por exemplo, entre a esquerda brasileira e a esquerda europeia. A gente tem que estudar aí quais são as justificativas dessa galera que fez isso lá na França, porque a desigualdade econômica na França é radicalmente diferente da do Brasil. A quantidade de gente que está, né, enfim, na miséria na França é muito menor do que a galera que está na miséria no Brasil. Então, quer dizer, o tipo de revolta lá talvez seja diferente por isso. Por quê? Porque você não vê isso aqui no Brasil. Você não vê pobres, miseráveis e potencialmente criminosos destruindo uma loja, roubando uma loja de roupa cara, ou de celular caro, ou de qualquer coisa cara para usar aquilo, né? O pobre aqui, ele rouba isso aí, quando ele é ladrão ele rouba isso, é para poder vender e pegar o dinheiro, ou usar droga, ou comer e tal. Quer dizer, então a comparação do Pondé é patética, né? E outra, ele começa refletindo sobre isso, ou seja, ele não parte do pressuposto básico, mínimo, crítico, de entender o seguinte: quem inventou essa expressão comunista de iPhone foi a direita, não foi a esquerda. A esquerda nunca chegou e disse, eu sou comunista. Quem faz isso é a direita desde que inventaram isso, para poder debochar de uma participação da esquerda no consumo mais caro, porque, segundo essa direita perversa, medíocre né, eu ia falar até um palavrão aqui, mas não vou falar, sabe, mas de baixíssimo nível. E aí entra a discussão ligada ao Celtinha lá do Boulos. Para ser esquerda você tem que fazer voto de pobreza, né? Você tem que ficar pagando de pobre, porque senão não faz sentido. Como assim você é de esquerda e tem um carro do ano? Não pode. Então é o seguinte, isso aí, e aí isso se reflete tanto nos políticos de esquerda, que muitas vezes acabam vestindo essa pecha, né? E se sentindo, enfim, intimidados a não ter uma coisa mais cara, um carro mais caro, né? Eu não estou falando aqui, o Pondé fala de Ferrari, né? Sabe, é um negócio inacreditável, sabe? O discurso dele é patético. Porém, eu não estou nem falando de Ferrari, estou falando que o cara tem um carro do ano ali, um carro, enfim, né? Que o salário de deputado permite, que o salário de... Porque isso também tem a ver com a questão de entender o que é essa posição de ser de esquerda, né? A posição do comunista, do socialista de iPhone, né? Historicamente, o Marx estabelece ali, a partir da releitura que ele faz do Hegel e das alterações que ele busca ali a partir do materialismo dialético, etc. e tal, que essa posição do comunista é a posição do ator da revolução, que seria justamente, por essência, o proletário, portanto o assalariado, que na medida em que ele não é o dono do meio de produção, ele precisa estar o tempo todo ali, lutando por espaço, porque o espaço de poder não está na mão dele, né? Essa é a dialética, tá? Que o Marx propõe para substituir algumas figuras do Hegel lá. Até aí, beleza. Aí o Pondé vem e diz o seguinte, né? Que existe uma vitimização, blá blá blá, e ele fala que ele tem um trecho que ele cita do Marx, que ele vai na parte histórica. Olha o absurdo disso. Ele diz: o Marx ficou, né, incomodado porque viu que os operários não queriam fazer revolução nenhuma, mas sim tirar férias
e melhores salários e final de semana com piscina e tudo mais, né? E aí tem 2 pontos aqui nessa fala do Pondé. Primeiro, ele nitidamente não leu o Manifesto Comunista, porque o Marx fala nitidamente disso lá, página 17, dessa edição que eu tenho aqui, e pode ser diferente em outras, mas é logo no início ali do texto. Ele pondera ali como uma das causas da movimentação comunista que estava surgindo ali na Europa naquele momento, uma lei na Inglaterra que garantia um mínimo, né, um máximo, né, de 10 horas de trabalho diários para os trabalhadores. Por que aconteceu isso? Porque os donos dos meios de produção botavam as pessoas para trabalhar 16 horas por dia, às vezes até mais, né? 18 horas por dia, 20 horas por dia, e as pessoas tinham lá uma expectativa de vida de 40 anos porque morriam de tanto trabalhar, certo? Então, quer dizer, essa conquista que é uma conquista de legislação e de proteção do trabalhador, é uma conquista comunista. Então, o Pondé dizer que o trabalhador não queria fazer revolução, mas sim ter férias e salários dignos, melhores salários, e final de semana na praia, na piscina, assim, ele está misturando tudo, porque o que ele acha que é revolução? Revolução é isso aí, é você melhorar de vida, é você ter um salário melhor, é você ter direito a férias, descanso, enfim, acesso ao conhecimento, tempo para você estudar e entender os processos, não ser mais enganado pelos pilantras aí da vida, que acham que podem escravizar os outros, como eu fiz um vídeo aqui recentemente, né, que casos aí, milhares de casos de trabalho semi-escravo todo ano, tá? Então, assim, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, quando a gente compara, por exemplo, a fala do Pondé, dizendo que isso é um absurdo, o trabalhador querer férias e querer, enfim, né, e achar que isso é revolução e tudo mais, a gente compara com uma fala, por exemplo, dos empresários italianos no documentário do Michael Moore. Ele foi lá entrevistar os caras lá e tal, sentou tinha 2 senhoras e um cara, né, conversando com ele e dizendo, olha, a gente acha que o trabalhador tem que ter direitos aqui mesmo, tem que ter dignidade. E aí, um dos exemplos que ele cita lá tem vários, né, ele fala dos feriados, enfim, mas um dos exemplos que ele cita é justamente de uma hora de almoço de 2 horas, para as pessoas irem até em casa, algumas vão até em casa para almoçar e voltam, quer dizer, é uma lógica totalmente diferente, radicalmente mais civilizada do que essa gentalha nojenta da direita brasileira que meio que naturaliza uma espécie de violência em relação a qualquer tentativa do trabalhador aqui de conquistar algo que o alce a que o levante ali a uma posição mais digna. Né? Isso fere uma certa moralzinha violentamente ressentida que essa gentinha da direita brasileira tem. Por quê? Porque eles vivem com esse ressentimento no esgoto da cabeça ali, né? De não serem estadunidenses, né? Porque é isso, o riquinho brasileiro, salvo as exceções que escaparam desse ressentimento, mas é uma gentalha que odeia ser brasileiro, né? E aí eles vomitam esse ódio aí nessa nojeira aqui, nesse comentário asqueroso, que é o de achar que o cara querer um salário digno, tá errado, isso não é revolucionário, isso é o quê? Ele fala como se isso fosse uma lógica de apropriação de algo que não lhe cabe, sabe? A fala dele é muito isso, né? Porque o Marx achou que eles queriam revolução, mas eles queriam revolução nenhuma, eles queriam ganhar um salário mais digno, como se isso fosse ruim, né? Entendeu? Quer dizer, enfim, tá? E aí ele fala que também mais 2 coisinhas que eu queria ponderar com vocês, que ele fala, né, que é óbvio que deveria ter distribuição de renda, se o Estado fizesse o que ele tem que fazer, ele não teria tanto que distribuir dinheiro. A gente sabe que o Estado no Brasil só arrecada e não entrega coisa nenhuma, né? Assim, tá falando uma asneira gigantesca, porque o Estado brasileiro faz um monte de coisa bacana. O próprio Faustão, recentemente, aí teve que fazer uma operação ali que, se ele tivesse que pagar, ele gastaria 1 milhão. E foi de graça pelo SUS, com uma fila, isso é o Estado, né? E uma série de outras coisas. Agora, tem um detalhe na fala do Pondé também, que ele jamais talvez não, mas que ele não percebe no momento, né? E que você, para perceber, precisa refletir o contexto de maneira mais ampla,
que é o seguinte: tem muita coisa que não funciona no Estado brasileiro porque a maioria da população ainda coloca lá um Congresso de maioria de direita e que passa a campanha inteira e o mandato inteiro vomitando que o Estado não serve para nada. Então, o que você vai conseguir do Estado colocando alguém lá que diz isso? Ó, eu tenho ojeriza do Estado, eu fiz vários vídeos aqui sobre isso. Eu tenho ojeriza do Estado, o Estado tem que ser mínimo. O Bolsonaro dizendo que o presidente muito ajuda se ele não atrapalhar, ou seja, não tem que fazer nada lá. Investimento público pior da história, miséria, fome, morte em pandemia, negacionismo da ciência, ou quando não é negacionismo, eles querem privatizar a saúde. Enfim, é uma quantidade gigantesca de bosta, e aí você vai querer o quê, né? Porque a esquerda ganha no executivo, mas eu já fiz vídeo aqui também sobre isso, é o nosso próximo passo civilizatório. A gente retirar a maioria da direita no Congresso, no Senado. Se não, e nas prefeituras, nas câmaras de vereadores, governos estaduais, etc. Porque senão a gente ganha no executivo e o tal, aspas, centrão e essa galerinha aí que é da direita, que está ali no Congresso, ficam sabotando todas as tentativas de fazer o Estado funcionar melhor, porque eles não acreditam nisso. Né? E eles ganham dinheiro quando eles privatizam. Tá? E o Bolsonaro vendeu a refinaria de petróleo para os árabes pela metade do preço e ganhou joias de quase 20 milhões de reais. Então, quer dizer, essa é a direita brasileira. Se a gente não entende isso, a gente fica dizendo que o Estado não faz nada e tal. E olha que com a sabotagem sistemática dessa direita que existe no Congresso e da direita quando ela ganha, né, no Executivo, ainda assim o Estado funciona de maneira muito importante em uma série de níveis aí. Basta ver, por exemplo, essa questão, né, do trabalho escravo, que ficou estagnada no governo Bolsonaro e agora já começaram a achar milhares de casos de novo. Por quê? Porque o Estado passa a funcionar quando a esquerda está lá. Esse é o ponto. Né? E que a fala do Pondé nitidamente mostra que ele não entendeu nada disso ainda. Né? Bom, para finalizar então, ele diz, né, uma certa ideia imatura de que se você não tem alguma coisa, o mundo deveria dar para você, o que evidentemente é uma ideia meio teenager. Um negócio assim, aquilo que os europeus nitidamente entendem e exercitam como algo civilizatório e civilizado, essa gentalha da direita brasileira trabalha como se fosse coisa imatura. Porque para eles, maduro é o seguinte, ó, você correr atrás, não conseguiu, vai morar na rua. Ou vai morrer de fome. Isso aqui é maturidade. É uma gente nojenta, uma gente medíocre e assim, de vomitar, né? Um comentário patético isso aqui, né? Como se todo mundo tivesse que... Porque esse básico, que inclusive porque o Pondé cita, porque o iPhone não é o básico, evidentemente, né? Mas ele cita o MST e fica falando de... quer ver? Eu até esqueci de falar disso aqui. Ele diz aqui que existe, né, aonde está aqui, né? Ele fala que existe uma vitimização e que na medida em que, da mesma forma que existe o sem terra no Brasil, que é aquele que pode roubar a terra dos outros, existe o sem Ferrari, o sem iPhone. De onde ele tirou isso, assim? Porque o MST acabou de ter aí uma CPI que aconteceu depois desse vídeo dele, mas enfim, né? Quem estuda direitinho o que é o MST nunca caiu nessa aqui, né? Que o MST é um movimento terrorista que rouba terra. Isso é estupidez de direitista pouco estudado, né? Porque o MST é um dos movimentos mais importantes do mundo, né? Do ponto de vista da solidariedade, do ponto de vista da construção de alternativas para quem está sem ter onde morar, Pondé. Não é iPhone, não é Ferrari, não é Dior, é sem casa, meu querido. Entendeu? Às vezes sem comer, sem ter o que comer. Então falar isso aí na poltroninha da tua casa, né, com a comidinha na geladeira e o aluguel pago todo mês é mole. Passa aí, vai pra rua, fica na rua um tempinho pra tu ver como é que é. Entendeu? E eu fiquei na rua, mas eu já pensava, eu já sabia disso antes. Sabe por quê? Porque eu estudo. Entendeu? E porque eu tenho o mínimo ali de ponderação nesse nível aí, de entender essa complexidade sabe, de não ficar falando essas asneiras aí, né? Até, enfim. Então, enfim, aí ele compara o sem terra com o sem Ferrari. Inacreditável, negócio inacreditável, né? Então, pessoal, dito isso, tá? Ele finaliza, tá? Ainda falando sobre o vídeo do Pondé, ele finaliza dizendo que, né, então, normalmente quem é de esquerda no Brasil é jovem rico. Também é outra bobagem, porque a galera do MST, todos eles são
enfim, ou pobres ou quem acabou de sair da pobreza ali, e são de esquerda. E tem muito riquinho de direita, pilantra, bandido, né? E tem as velhinhas de Copacabana, que eu também já citei aqui, que é aquela, né, aquela galerinha que vive de pensão e fica batendo na esquerda e elogiando Bolsonaro, que quer acabar com, né, com 13º, quer acabar com, sabe? O nome disso é estupidez, né? Entendeu? Mas enfim, e aí pessoal, para finalizar, porque então existe isso, né? E eu acho que é isso que tem que ser combatido aqui pela reflexão, para que a gente de esquerda tente construir uma perspectiva. Eu já falei disso também quando eu citei aqui o Nelson Rodrigues, com a questão do moralismo também que existe na esquerda, de que, né, o esquerdista não pode ficar bêbado, não pode usar drogas, não pode falar palavrão, não pode. Pode sim, meu irmão, tem que falar, tem que, sabe? Para poder acabar com essa bosta perversinha nojenta, dessa gentalha fedorenta que fica aí, que não, que quem pode fazer cagada são eles, quem pode, né, sair, quando eu digo fazer cagada é, né, quem pode sair dos prumos é a direita, porque a esquerda tem que ser certinha, religiosa, bonitinha, não pode fazer nada, blá blá blá, e não pode, né, não pode ter iPhone, não pode ter um carro do ano. Isso é perversidadezinha de gentinha, sabe? Que é a direita brasileira, tá? E eu acabei que eu nem consegui usar os livros aqui, né? Vou de repente fazer até mais um vídeo aqui para finalizar essa reflexão amanhã, usando esses livros aqui, tá? Mas eu finalizo o vídeo de hoje, tá? Deixando aí essa reflexão, né? Que a gente tem que sair dessa de ficar, sabe? Isso não significa que a gente tem que ostentar, porque a gente vive num país que é o Brasil, que ainda tem uma taxa de pobreza muito grande e realmente fica muitas vezes ofensivo, não exatamente para o pobre, fica mais ofensivo até para quem não é pobre, para quem está de classe média ali e tem uma percepção, né, um pouco mais ampla sobre porque estudou um pouquinho e tudo mais. Quem se incomoda de fato com isso é a própria esquerda, né? E então a gente tem que pensar isso aí para poder, sabe, sair dessa pecha e tentar construir uma perspectiva de que é o seguinte, ó, o comunista, o cara de esquerda, o operário, o assalariado, ele também tem que ter direito a um carro do ano, tem que ter, porque sabe qual é? Na Europa eles têm isso, porque a Europa já resolveu essa contradição né, e está lá com outro tipo de problema, e enfim, e aí esse tipo de visão patética, perversa, medíocre, pobre, só existe em lugar aqui como o Brasil, né, que tem uma direita neoliberal, baba-ovo dos Estados Unidos, e que acham que a gente tem que ser aqui, né, enfim, empreendedor, porque os americanos, norte-americanos, dizem que a gente tem que ser e eles não são. Eles têm um Estado muito forte lá, que eu já fiz vídeo aqui sobre isso também. Então, quer dizer, a gente tem que superar isso aí, tá? E um último exemplo que eu passo para vocês aqui, no qual comparece isso nitidamente, é uma fala do Mujica, que é uma figura sensacional, tá? E ele diz o seguinte aqui, ele está comentando o Lula, né? E ele fala o seguinte aqui, ó, o Lula é uma causa, ele não é um homem, ele é uma causa. Ele está no coração dos necessitados, dos carentes, ali onde residem as desigualdades. Isso é o melhor do Lula. E essa é uma fala ambivalente, porque quando a gente sabe quem é o Mujica, ele está aqui com a melhor das intenções, tentando ponderar que o Lula está ali, né, fazendo o papel daquele que está buscando melhorar a vida de quem está necessitado. Só que as expressões que ele usa são marotas, não para ele, né, não marotas no sentido dele, mas dão arma na mão do bandido, para manter esses mitos aí. Porque ele diz, o Lula está ali onde residem as desigualdades, né? E isso sustenta essa relação da esquerda com a pobreza, que é uma coisa, sabe? A esquerda não tem que governar para os pobres, tem que governar para acabar com a pobreza. Esse é o ponto que, se não me engano, é até uma fala do Brizola, tá? E que eu deixo de reflexão para vocês aí, tá? Eu vou citar pelo menos um dos livros aqui, tá? Para não ficar... Tá? Tem esse livro aqui, que é Uma Breve História da Igualdade, do Thomas Piketty, tá? E se a gente busca uma igualdade no sentido, ou pelo menos uma equiparação, uma diminuição das desigualdades radicais e violentas né, na economia que o país como o Brasil tem, né, a gente tem que fazer isso não só no nível estrito senso do dinheiro, né, do aumento do salário mínimo e tudo mais, mas no campo das ideias também, para que isso frutifique aí e a gente comece a se livrar dessa bosta, dessa gente nojenta e perversa que fica vendendo a ideia de que, né, ser de esquerda, ser assalariado é ser ferrado, ser pobre, tem que ficar pobre até morrer.
Não é assim que tem que ser e a gente tem que mudar isso. Beleza, pessoal? Então isso, a gente se fala no próximo vídeo aí, que eu vou amanhã, né, que eu vou trazer para vocês os livros aqui, uma reflexão além nesse tema aí, tá bom? Grande abraço, tamo junto, fui.